Oratória, a arte de falar em público. A gente vai falar em qualquer situação, desde uma reunião com o cliente, a ministrar uma palestra, a uma aula, um curso, numa sustentação oral, no tribunal do júri, apresentando o seu escritório, em qualquer situação. O importante, e a primeira boa notícia de oratória é: todo mundo pode falar muito bem em público. Todas as pessoas. O interessante é que tem uma preparação, um cuidado para isso. E é exatamente isso que eu vou falar hoje. Como se preparar para você ter uma boa comunicação, para você desenvolver a sua expressão. Pensando o seguinte: cada um aqui tem uma maneira de falar. Você fala diferente dela, que fala diferente dela, que fala diferente dele. Cada um tem uma maneira de falar, o que a gente chama de um estilo. Eu não posso chegar para uma pessoa que tem uma comunicação, ela não gesticula, vamos supor. Eu falo, você tem que gesticular. Não, você tem que gesticular. E a pessoa não gesticula, o que ela vai fazer? Tá bom, tem que gesticular. Ela levanta. Olá. Eu vou falar sobre como falar. Ela fica arcada, não é natural. Ou se eu chegasse aqui para vocês, o doutor me apresentasse, bom, vai falar agora com vocês Fernanda Zerbini, eu descesse da banca e fizesse assim. Olá, meu nome é Fernanda Zerbini e eu vou falar técnicas de como falar em público. Embora eu esteja muito desenvolta, há um sorriso em meu rosto. Qual é o problema? Não é natural, é artificial. Então, o advogado ele precisa ter, isso é primordial, naturalidade. É a principal qualidade da comunicação. Porque se eu tenho naturalidade, consequentemente eu tenho credibilidade. Então, sempre que eu falar numa preparação, ela tem que caber dentro do seu estilo. Você tem que sentir à vontade, senão vai ficar falso. Eu aprendi isso, eu sou de Itu, sou do interior, já perdi meu sotaque, estou há muitos anos em São Paulo. E eu aprendi isso na minha escola, com a dona Marta, minha professora de matemática. Dona Marta tinha um estilo todo dela. Ela tinha um cabelinho Chanel, não tinha um fio fora do lugar, um tailleur, um broche de camafeu, cheirava perfume francês e chegava para a gente lá, aprendendo matemática, uma área que eu não gostava, e eu gostava por causa dela. Porque quem já não teve aqui um professor que fez você se apaixonar por algo pela maneira como ele falava? Não é? Sim, todo mundo lembra. A dona Marta chegava assim para mim. Hoje, nós vamos aprender o Teorema de Pitágoras. E não era engraçado, ela não cantava música, era o estilo dela. Quando alguém errava, ela fazia... Você pode ir muito mais. E todo mundo ficava envolvido com ela. Porque hoje a gente acha que professor tem que ser engraçado. E não é, era o estilo dela. Tanto é que teve um dia que eles esqueceram bobs na cabeça, ninguém falou nada. Porque a gente respeitava muito a dona Marta. Então, cada um aqui hoje tem a sua maneira de falar. E é importante você respeitar a hora que você for treinar, a hora que você for preparar ou fazer algum curso. Quando a gente fala em falar em público, se eu falasse, bom, daqui uma semana, vocês todos aqui vão estar aqui, fazendo uma apresentação. Tudo bem? Oh. Quando a gente fala em falar em público, consequentemente a gente fala do medo de falar em público. Muitas pessoas se sentem inseguras. Por isso que muita gente entra aqui. Esse é o melhor lugar, concorda? Porque ninguém senta aqui. Medo. As pessoas entram, sentam lá no fundo, não é? Medo do quê? Disposição de uma participação, porque dá horror se eu descer agora aqui e falar, bom, vou pegar uma participação? As pessoas fazem assim, não me pegam, ninguém gosta de disposição. Falar em público é o maior medo da humanidade. Não sei se vocês sabiam disso. É uma pesquisa feita nos anos 80 e que se mantém até hoje. Falar em público é primeiro medo, antes de medo da morte, antes de medo de pegar uma doença, antes de medo de avião. Eu já não sei. Eu não tenho esse medo. O medo de falar em público é o primeiro lugar, e ele chama glossofobia.
Vocês podem falar, não vou falar em público, eu sou glossofóbica. Glossofobia. Medo de falar em público. E quando você fica com medo, inseguro, acontece uma reação com o seu corpo. Quem já não teve, quando vai falar em público, sentiu as mãos suadas, coração batendo, esquece que vai falar. E é normal acontecer isso, porque você está com medo. O que acontece? Vamos supor que eu vou fazer uma trilha. Eu não sei, para Ubatuba, fazer uma trilha. Estou lá andando, sozinha, tranquila. De repente, pá, vejo uma cobra. Nessa hora eu paro. Meu corpo para, porque ele vê uma cobra. Nessa hora que eu vejo a cobra, essa parte aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal, ele desliga, que é responsável pelo meu raciocínio lógico. Porque nessa hora eu não quero conversar com a cobra, não quero bater um papo com a cobra, não quero. Quero sobreviver. E nessa hora que eu preciso sobreviver, eu ligo essa parte aqui, ó, na nuca, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é responsável pelo meu instinto de sobrevivência. Porque nessa hora eu quero sobreviver. Então eu olho a cobra, desligo aqui e ligo aqui. Eu penso, bom, eu vou sobreviver isso. Ele fala, Fernanda, você tem duas opções. Ou você vai lutar com a cobra, ou você vai correr da cobra. Eu penso bem, falo o quê? Eu vou correr da cobra, lógico. Aí ele pensou, ok, para você correr dessa cobra, ele começa a preparar o meu corpo para isso. Começa a mandar adrenalina para as minhas mãos, para as minhas pernas, começa a acelerar meu coração para preparar para eu correr. E a hora que essa cobrinha vira, eu vou correr como ninguém. É o caso de uma mãe em São Paulo, onde caiu o portão, entrou, sabe aqueles portões antigos que tinham uma lança? Entrou a lança no pescoço do menino, ela começou a gritar, ninguém socorria, ela sozinha levantou com uma mão o portão e com a outra ela pegou o menino. Porque ela estava no momento de sobrevivência, não dela, da coisa mais importante que ela, que é o filho dela. Então, nesses momentos de sobrevivência, do instinto, a gente fica mais forte. Ok. Você vai falar em público. Você foi convidado. Você está aqui sentado. Chamam o seu nome. Agora, Fernanda Zerbini. Eu venho para cá. Ando. Pá. Vejo cobras. Preciso sobreviver a vocês. Eu desligo o meu córtex pré-frontal, ligo o meu cérebro reptiliano. Preciso sobreviver a isso. Eu posso bater em vocês? Não. Posso correr? Não. Eu tenho que ficar aqui. Só que meu corpo começa a fazer a mesma coisa. Ele começa a mandar adrenalina para minhas mãos, para as minhas pernas, começa a acelerar meu coração. Aí começa. Está pesada a minha mão. Aí eu estou com o meu cérebro desligado, responsável pelo meu raciocínio lógico, e vou abrir a boca e vou falar. Aí sai o quê? Hoje, eu vou falar do medo de falar em público. Fica, dá branco. Muito comum. Eu se saio de uma apresentação, eu podia ter falado tal coisa, podia ter dito. Isso é medo de falar em público. E como que eu posso ganhar segurança para falar? Prática. Muitas vezes na própria faculdade já tem momentos para isso, mas as pessoas pensam, não vou fazer. Faz você, eu faço o PowerPoint, você vai lá e fala. Quando eu deveria ter uma oportunidade para falar em público. Outra situação, além de prática, eu preparar a minha apresentação, ensaiar essa apresentação para ganhar segurança. E conhecer o que você faz muito bem. Que tem algo que você faz muito bem e que cria autoestima para falar. Isso é importante. O problema é que muitas vezes a gente acredita que não fala bem, que não vai ser interessante, que vai ser chato, vai ser maçante, não tem qualidade nenhuma. E ao contrário, todo mundo tem uma qualidade muito boa para falar em público, mas cada um no seu estilo. Bom, a primeira coisa, tem uma apresentação, ou uma palestra, ou vou fazer uma reunião. O que eu tenho que fazer quando eu vou falar? Preparar. E a primeira coisa que eu preparo é a mensagem que eu vou falar, é o meu conteúdo, não é o PowerPoint. O problema é que a gente tem algo, muitas vezes, precisa fazer o PowerPoint. Eu não tenho um PowerPoint hoje. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, a primeira coisa que eu tenho que estruturar, mesmo numa reunião, tem a pauta da reunião. Se eu tenho uma aula, tem o roteiro dessa aula. Se eu tenho uma apresentação, tem roteiro. Eu tenho uma sustentação oral, ela tem que ter um roteiro. Porque você tem um tempo para falar. Você tem que ter poder de síntese, tem que ser claro. Uma coisa, quando eu vou preparar o roteiro, que é importante, uma técnica, é eu pensar no meu público. Como vocês. Eu penso para quem eu vou falar.
Então, hoje eu tenho pessoas que são ligadas à área do direito, são operadores do direito. Eu vou fazer uma apresentação para vocês. E a gente já faz isso. No dia a dia, vocês já personalizam a fala de vocês. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Ótimo. Pai e mãe têm técnica de oratória. A mãe se tornou mãe, ela tem técnica, ela faz isso naturalmente. Você já faz uma adaptação do seu discurso para o filho. Eu não sou mãe. Vamos supor, você vai deixar o seu filho comigo. Aí você deixa o seu bebezinho estar engatinhando. E lá, aqui no meu canto, tem aquela tomada antiga, cheia de fio, que hoje em dia as tomadas são ótimas. Assim, vamos imaginar aquela tomada antiga, cheia de fiação, aqui no meu canto. E o seu bebezinho indo em direção à tomada. Eu, que não entendo nada de técnica, olho para a criança, querido bebê, não vá em direção à tomada, pois ali passa uma corrente elétrica, e se você colocar o dedo, irá se tomar o choque. Então, por gentileza, dê a meia volta e volta para o seu quarto. Nessa minha segunda palavra que eu estou andando, o bebezinho coloca o dedo na tomada. Uma boa mãe tem técnica de oratória. O que ela faz naturalmente? Ela diz, o bebezinho está engatinhando, ela já, não! Aqui, caca, caca. Ela coloca toda a força na expressão facial, que é a primeira linguagem que a gente aprende. Não é expressão verbal, é expressão facial. O bebê, ele aprende por imitação. E por que ele aprende primeiro a expressão facial? Você chega para um bebê e você faz, olá, bebê, como foi seu dia? Ai, a mamãe hoje trabalhou muito. Não. Você faz o quê? Você vê um bebezinho, tem um bebezinho aqui, ó, com a carinha aqui. O que você faz? Faz caras e bocas. Então, o bebê aprende a expressão facial. E uma mãe faz isso no começo. Ela fala muito, no máximo, ela usa uma linguagem de caca, para falar que é algo negativo. Então, você já faz isso. O que eu posso pensar? Pensando no advogado, no direito. Eu vou falar para um cliente, ele conhece termo técnico? Não. Se eu falar, ele vai se sentir burro. E isso é um ruído para ele. Então, é ruim para a relação de vocês. E é ruim também porque ele não vai entender. Ele vai falar que não entendeu, muitas vezes não. Ele faz assim, ele vai embora, ele vai ligar ou ele não vai fazer. Isso cria uma relação ruim com o cliente. Então, eu só uso o termo técnico para iguais, para pessoas que são da mesma área, que vão entender essa linguagem. Ou, não, eu preciso falar essa linguagem com o meu cliente. Então, eu falo e explico em outras palavras o que significa. Isso é pensar no público que eu estou falando. Outra, eu posso pensar também no conhecimento que ele tem. No grau de conhecimento que ele tem. Eu posso pensar na idade que ele tem, área profissional dele. E aí eu tenho linguagens, palavras que criam conexão. Então eu posso ilustrar, eu posso exemplificar, usar analogias para que ele entenda. Isso é pensar no meu público. Então eu tenho que pensar sempre para quem eu vou falar. Aí tem, além da questão da expressão, da verbal, que a gente fala das palavras, eu tenho que pensar na comunicação não verbal. Tem um quadro que foi feita uma pesquisa nos anos 80, do Albert Mehrabian, onde ele dizia o seguinte, 7% da comunicação são as palavras. 38%, quer dizer, de 7 para 38% é uma expressão vocal. E 55% é uma expressão corporal. Então, 7% verbal, 38% vocal e 55% é uma expressão corporal. Ah, Fernanda, então, deixa eu ver se eu entendi. Se 55% é expressão corporal, eu não preciso aprender inglês. Certo? Eu gesticulo. E a pessoa vai entender. Eu posso chegar para uma pessoa, então, entendeu? Não. Óbvio que não, salvo se fosse Libras. Libra é a linguagem que aí eu utilizo os gestos e eu utilizo também a expressão facial. Não é que a expressão corporal ela é mais importante. Essa pesquisa foi colocada e muitas vezes não coloca a fonte, não explica. E aí parece que é assim. Não é assim. É assim quando tem uma mentira. Quando tem algo que não está harmônico. Aí eu acredito mais no meu corpo, depois na minha voz e depois nas suas palavras. Como assim? Vamos supor... não vou supor, vou falar uma história real. No ano passado, na virada do ano, Réveillon, eu fui cozinhar. Falei, eu vou fazer a ceia.
Vocês não me conhecem, mas isso é algo perigoso. Eu pouco cozinho, eu acho que potência 70, 12 minutos, eu como. Algumas empresas, se falirem, eu paro de comer. E eu falei, bom, vou cozinhar. Quem nunca cozinha, a gente não quer fazer algo fácil, arroz, feijão. Quer fazer algo difícil, para falar do meu grau de conhecimento culinário. Aí eu estava lá no Réveillon, meu irmão trouxe um amigo e tal, a gente tinha já público, né? Falei, bom, vou cozinhar um risoto. Meu arroz já é empapado, é só colocar um cogumelo ali dentro. Eu vou fazer um risoto, pensei na lentilha. Falei, eu vou colocar alguma coisa com lentilha, né? Que é vou fazer um bolinho. Vi a receita. Aí eu vou falar para minha mãe, que estava lá, como faço? Nem pensar, eu tenho esse conhecimento. Vou aonde? No Google. Digito risoto, vejo bolinho de lentilha e começo a fazer. 2 da tarde eu já estava fazendo, porque o primeiro vai queimar, o segundo vai empapar, lá para o terceiro e quarto que eu acerto. E eu não conheço também os ingredientes. Tinha aquele arroz arbóreo do risoto, aquilo me travou, porque é difícil. Para vocês terem uma ideia do meu conhecimento culinário, a minha mãe adora palmito. Adoro. Aí um dia eu estava na feira, que é uma selva para mim, né? Aí eu estava lá passando e vi alguém gritando, R$2, R$2, R$2. Aí vi um saquinho com um monte de palmito. R$2, né? Palmito realmente é mais caro. Gastei R$20 de palmito. Eu cheguei lá em casa e falei, mãe, trouxe um monte de palmito. Ela falou, isso não é palmito, é mandioca. Então, para vocês terem uma noção do quanto eu conheço de comida. Ok. Réveillon. Estou eu lá, cozinhando. 5, porque eu fiz ainda sobremesa, que não foi fácil. Sei que quase comecei, umas 7 horas depois, gororoba pronta. O que eu faço não dá para identificar de cara. Eu falei, o pessoal sentando na mesa, eu falei, isso é um risoto, isso é um... Porque ficou tudo queimado, tudo preto, né? Então eu falei, isso é um bolinho, isso é um risoto, isso é saladinha, ok. Sentaram, minha mãe vai provar, é algo importante para mim, sou de família de italiano. Então eu quero a aprovação da minha mãe. Aí minha mãe pegou, já, receosa, conhecia o meu histórico, pegou um mini arroz, colocou no seu prato. Falei, mãe, por favor. E aí chegou o grande momento. E ela? Que delícia. As palavras dela foram, que delícia. Ela gostou? E como eu sei disso? Pela expressão dela. Na minha casa, nós somos em 3 mulheres e um irmão mais novo. E a gente tinha, quando adolescente, porta-joia, aquelas coisas. Assim, minha mãe perguntava, Heitor, você mexeu nas coisas da sua irmã? Não. Ele está falando não. Só que eu acredito mais o quê? Na expressão. Uma mulher nunca, ela já até regalou. Uma mulher nunca olha um celular de um homem, certo? Mas, vamos supor que o seu namorado seu marido deixou o celular na estante, ele foi tomar um banho. E aí, ficou a janela aberta, bateu um vento, pegou o celular, caiu no seu colo 3 vezes, abriu mensagens. Você, no afã de fechar a janela, deu uma olhadinha e viu uma mensagem estranha. Nessa hora, você vai calmamente falar, quem é essa tal de Karina? Nessa hora, você liga a antena, você começa a ler comunicação não verbal. Se ele gaguejar, ele está mentindo. Se ele fizer... Seu sem vergonha, como você fez isso? Eu já começo o discurso. Porque eu não acredito. Se ele não olhar para mim, o poder do contato visual, se a pessoa não olha para você, por que você está olhando para baixo? Está mentindo? Então, vocês já fazem isso no dia a dia. O que a gente tem que pensar é também fazer isso no profissional. Eu tenho que ter o cuidado com a minha expressão e ler também a expressão do outro. Pensando em comunicação vocal, a voz. Voz, primeira coisa, tem que ser clara. Imagina com vocês. Amassadinho, né? Passa tudo isso. Né? Você fazendo. Você não sabe, você sabe. E eu estou falando todo mundo. Né? Pessoas que não articulam. Pessoas que não articulam. Vocês vão gostar? Ou não utilize o microfone de forma correta. Por exemplo, eu tenho hoje, a projeção da minha voz depende muito do microfone. Ou se porque eu falo assim, o grande segredo, comunicação. Você ter, isso que eu acabei de dizer. Porque quando você faz o bom trabalho em monografia, se você vai comer, tem que ter isso. Então, eu não posso, a voz tem que chegar em todos, e tem que chegar na última fileira. Quando eu tenho o auxílio do microfone, isso me ajuda muito. Quando eu não tenho, a minha voz tem que ser muito clara, e aí eu tenho um volume,
velocidade. Tem pessoas que falam rápido demais com você? Você vai falar rápido demais, você não pega a mensagem? Ou pessoas que falam muito lentamente. É noite, chove lá fora. Se eu disser nesta velocidade, a primeira fileira cochila. A última já está no Facebook há muito tempo. Então eu tenho que ter dinâmica na voz. Mesmo que eu vá conversar com uma pessoa, um cliente, ele não gosta, ninguém gosta que fala lentamente. Eu devo fazer o quê na velocidade? Alternar. Uma hora eu falo mais rápido, outra hora eu falo mais devagar. Eu puxo o freio de mão. Eu morava num prédio onde nós tivemos um problema com a clareza da voz, com o zelador. Nós trocamos todos os interfones por causa dele, quando a gente devia trocar o zelador. Por quê? A gente não entendia o que ele falava. Ele falava o meu nome assim. Esse é o meu nome. Um dia eu estou, porque quando você tem presencialmente, você tem o gestual, a expressão facial, e você ler os lábios, o que te ajuda. Quando é só, a pessoa fala ao telefone. Quando você fala ao telefone, o foco todo da sua comunicação é a sua voz. Isso que tem que ser muito clara. Muito clara. Ele só vai entender sua mensagem pela voz. Estou eu lá no fim de semana, quando atendo o telefone, ele. Olá, fulano de tal. Já reconheci ele. Chegaram os UFs. O quê? Chegaram os UFs. UFs. Ele ficava nervoso quando eu entendia. UFs. Os UFs? UFs. Os UFs? UFs. Os UFs chegaram aqui. Finalmente. Vamos lá fazer contato. Aí eu desci. Eram os puffs. Então, a articulação é fundamental. É cada sílaba, cada letra. Não posso correr. Por fim, descobrimos que era puffs. Eu paguei ele, para ele rir mais. É um bom ouvinte. Então, eu tenho que pensar o seguinte. O que eu posso fazer com a minha dicção? Existe um exercício que alguns fizeram. Eu fazia no interior, que é um exercício bobo que ajuda na articulação. O ninho de mafagafa com 7 mafagafinhos, quem não desmafavagar um bom desmafafagaifador, será? O trava-línguas. Trava-línguas é um exercício ótimo para articulação. E você pode fazer o trava-línguas segurando, colocando na boca um obstáculo, um lápis, uma escova de dente, assim. Ó. E aí você fala. Lógico que não é interessante fazer isso na frente de ninguém, muito menos seu marido ou sua mulher, porque as cenas são fortes. Mas um trava-línguas ajuda na articulação. E é um exercício muito simples. Outro é você poder gravar a sua apresentação. Grava um dia você falando. Ouve. Alguém aqui gosta da sua voz? Alguém gosta, finalmente. O que acontece? Alguém já ouviu sua voz gravada? É bom? Não. Por quê? Muitas vezes, agora a gente não deixa mais mensagem, né? Mas antigamente a gente gravava no celular. E se não fazia assim, sei lá, Disque 2 agora para gravar sua voz. Você discava, sei lá. Você ligou para... Você impostava a voz, né? Você ligou para Fernanda Zerbini. Deixe o seu recado após o sinal. Sei lá, ficou bom, né? Aí você ouvia... Não pensa que você ouvia... Você ligou para Fernanda Zerbini. Mas está fanha a minha voz, não está boa a voz. Por quê? Isso tem uma explicação. Eu estou ouvindo minha voz agora, certo? Eu estou ouvindo 2 sons. 2. Eu estou ouvindo a voz que eu falo, ecoa no ambiente e volta para o meu ouvido. E também estou ouvindo a voz que ecoa dentro de mim. Tanto é que se eu tampar os meus ouvidos e falar, eu ouço a minha voz. Aí eu pego esses 2 sons, uno e falo, essa é minha voz. Não. Todo mundo, todo o universo, pensar em vidas, em outros universos, todo mundo, tirando você, ouve um único som. A voz que você fala ecoa no ambiente. Por isso, quando você grava a sua voz, você fala, essa não é minha voz. Essa é a sua voz. Faça terapia. Bem-vindo. Aí você vai falar, bom, o que eu posso trabalhar na minha voz? Deixar ela mais clara, mais envolvente, eu posso dar qualidade vocal, mas essa é por isso que você acha feio. Não é porque ela é feia, é porque ela é estranha para você. Quantas vezes eu já atendi atendo o telefone na casa da minha mãe, alguém fala, Cleide, você fala, não, é a filha dela. Ah, que você tem a voz da sua mãe. Eu falo, não tenho a voz da minha mãe. Eu tenho a voz da minha mãe. Então, quando a gente pensa, eu não gosto da minha voz, muitas vezes é porque ela é estranha para você. Então, primeiro pensar na qualidade vocal e depois eu tenho que pensar em manter as pessoas atentas com a minha voz. Porque não é meu corpo. Vamos supor
que vocês comecem a ficar cansadinhos, bocejar, sabe, daquele sono tremendo. Eu posso, a plateia cansada, fazer alguma coisa com o meu corpo? Isso não funciona, né? Louca. Posso fazer? Posso dar um salto? Por favor, atenção. Não cabe. Eu estou aqui, ó. Não tenho. Qualquer coisa que eu fizer sai do profissional. Mas a voz eu posso. Eu posso aumentar o volume. Posso diminuir. Eu posso falar com você assim. Eu posso, uma hora, quase fazer uma fofoca na voz, que chama a sua atenção. O silêncio chama a atenção também. Acabei de fazer uma pausa. Então, a expressão corporal, eu posso fazer mudança? Pode, mas ela é muito sutil. Agora, com a voz, eu posso fazer grandes mudanças. Tanto é que eu falei da dona Marta, uma boa professora, que mantinha todo mundo atento. Mas, eu tinha um professor com aquela voz linear. Já tiver? Quem já não teve um professor que transformava algo super interessante um desastre? A penitência. Eu tinha um professor de História da Arte. Ele chegava com... Não é da época de vocês, porque vocês são jovens, mas quando eu fizer o barulho, não é aquele... Os slides... Disse a idade. Os slides, era uma caixinha de madeira que ele vinha com os slides, que era História da Arte. Aí ele chegava logo cedo, na sexta-feira, põe as caixinhas assim, animado, com aquele entusiasmo dele. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre as colunas gregas e as colunas dóricas, ok? Vamos lá? Primeiro slide. Vocês podem verificar. Coluna da direita. Tem uma diferença, não é? Vou passar um segundo. Nós temos só 79 slides para detalhar um a um hoje. O segundo slide, como vocês podem verificar. E ele falava assim. Notícia boa, notícia ruim, sempre nesse tom. Se Deus quiser, queimava essa lâmpada. O que acontece quando a pessoa fala nesse tom? É canção de ninar, não é? Nós ficávamos em outra dimensão. Virávamos a cadeira, conversávamos. Por quê? É pela voz que eu envolvo as pessoas, não é pela expressão corporal. Então, minha voz ela tem que ter colorido, que a gente fala, mudança. É pela voz, você não pode falar no mesmo tom. Tem que mudar, sempre. Ainda mais numa apresentação, onde você é o foco. Então, sempre pensar em mudança. Como assim? Há pessoas aqui que são casadas? Por favor, levante a mão. Eu gosto. Há pessoas casadas que nem mãe tem técnica de oratória. Sim, tem. Vamos supor, isso aconteceu com uma amiga minha. Aconteceu comigo, que eu não sou casada. Aconteceu com uma amiga minha. Ela contou para mim. E aconteceu com ela, um caso dela. Uma coisa muito particular que eu vou dividir com vocês. Isso é segredo. Isso não está sendo gravado. Aconteceu com ela, o marido dela, uma coisa muito, muito pessoal. Então, quando é que eu contar, vocês falam, o marido dela fez isso, o marido dela fez isso. Não, o marido de vocês não vai fazer. E quem for casar, fica tranquilo, aconteceu com ela. O que aconteceu? Primeiro ano de casada, feliz que ela casou, né? Aí ela chegou em casa, tal, passou pelo marido, oi. Fui pro quarto, né? Quarto arrumadinho e tal, feliz primeiro ano. Aí ela olha, ela vê algo muito estranho. Ela ficou, nossa. Havia uma toalha molhada em cima da cama. Estranho. Ele sabe onde deixa, né? Bom, ele esqueceu. Aí bateu uma emoçãozinha, porque a toalha molhada estava do canto dela. Bateu uma emoçãozinha. E ela tinha um objetivo que era lembrar o marido. Com esse objetivo, ela foi lá. Amor, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Ele, primeiro ano de casada, né? Okay. Aí o que acontece? Terceiro ano de casada, ela repetindo a mesma coisa. E ele deixando a toalha molhada em cima da cama dela. Aí ela chega, sabe naqueles dias, como hoje, chovendo, que você chega toda molhada, cansada, um dia inteiro de trabalho, naquele salto alto, tal, aí você passa pelo marido. Oi. Vai pro quarto. Aí ela vê a toalha molhada. Aí bateu já a emoção mais forte, né? Aí ela tem um objetivo, lembrar? Não. Brigar. Ela vai... Ô, amor, você deixou a toalha molhada em cima da cama? Você também deixa os seus camas? E ela atinge o objetivo. Ela vai no tom disso. E eles brigam. Eles passam um fim de semana inteiro brigando. Ok. Ele era persistente, corintiano, né? Demora uns 100 anos para entender as coisas. Aí... Aplaudam, Corinthians.
Ok. 7 anos. Ano da crise. Ano difícil. Quem já é casada sabe, tem que passar por esse ano. Aí sabe aqueles dias que a mulher tem uma entonação mais enfática? Homem sabe disso. Nossa expressão facial é feliz. Ela passa por ele. Vai para o quarto. Vê a toalha molhada, bate a emoção. Objetivo, lembrar? Brigar. Matá-lo. Aí ela vai com essa entonação. Fala, amor, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí ele, desculpa, amor, não vou fazer mais isso. Ele sabe, ele entende o sinal que é perigoso para ele. Aí ele fala, ok. Ele tira, coloca no lugar, você anda. Porque dizem que percebem nossa entonação no andar nesses dias. Ok. 10 anos se passaram, ele continuava deixando a toalha molhada assim. Aí chega aquele momento que cai a ficha da mulher. Cai, porque a gente entende o homem. Dizem, né? Que eu vou um dia passar por isso. Caiu, ela entendeu. Entendi. Aí um dia ela chegou em casa, tranquila, passa pelo corintiano, vai pelo quarto, vê a toalha molhada, ela ficou olhando. Não é possível. Não é possível, repetindo 10 anos a mesma coisa. Tira essa toalha molhada, coloca ela no varal ou coloca no lugar correto. Não é possível que eu não entenda. Ele faz isso para me irritar? Para me estressar? Não. Ela entendeu. Aí ela foi até ele. Amor, você deixou a toalha molhada em cima da cama? Você faz isso para me irritar, para me estressar? Não. Você coloca a toalha no lugar. Mas quando eu estou subindo o elevador, adentrando esse apartamento, você pega a toalha do varal, molha na torneira e joga em cima da cama. E fica sentadinho esperando. Por quê? Porque repetir a mesma coisa diversas vezes, a gente trabalha a entonação vocal. Então você faz isso para me ajudar. Ele olhou e falou, sim. Ela falou, muito obrigada. Ele virou para ele e falou, de nada. Porque essa é uma técnica simples de comunicação. Se você pegar uma única frase e repeti-la de diversas maneiras, você trabalha a sua entonação vocal. Então, como você faz isso? Pega uma única frase e repete ela. Eu posso pegar ela e grava ela. Verifica se você consegue falar de formas diferentes. Se você conseguir falar, eu consegui 10 formas diferentes, ótimo, consegui 15, consegui 30. Esse é um exercício que é feito em oratória muito antiga, do tempo do Demóstenes, e que se mantém até hoje. É um exercício muito simples. Entonação, lembra que eu falava, ela sente uma emoção? Tem a ver com emoção. É a emoção da sua voz, é a entonação. Por isso que falar, sabe, jogar informação mostra que eu não estou apaixonada por aquele assunto, eu não gosto. Um professor ou alguém que fala que gosta, ele, consequentemente, tem boa entonação vocal, porque ele tem mudança, ele gosta daquilo. Se eu não gosto, se eu já repeti isso muitas vezes, se eu não gosto de conversar com o cliente, eu não gosto de fazer sustentação oral, eu tento a fazer o quê? Vamos logo terminar isso. E aí eu não tenho colorido vocal, eu não tenho mudança vocal. Além de pensar em voz, nós temos que pensar no nosso corpo. E uma coisa que estou tentando fazer aqui, vocês são um grupo grande, é olhar para vocês. O olhar, o contato visual no corpo é uma das questões mais importantes. Porque eu demonstro segurança, quando eu olho no olho da pessoa, eu crio uma conexão e eu dou atenção a diferentes pessoas. Aqui, logicamente, eu não consigo olhar para todo mundo a cada frase. Ainda mais o pessoal que fica sentado no fundo. Eu não consigo. Eu acabo dando, naturalmente, atenção à primeira fileira. Mas se eu vou conversar com o cliente, eu tenho que olhar para ele. Se eu estou numa sustentação oral, eu tenho que olhar para todo mundo que está lá. Todo mundo. Eu tenho que dividir o meu olhar. Porque isso demonstra segurança. Eu não posso ficar olhando para o papel. Não é o momento. Eu posso olhar rapidamente, mas o meu foco deve ser as pessoas. E quando você tem um espaço grande, como eu tenho aqui, o que você faz para dividir o olhar, que é interessante? O andar. Então, eu ando porque eu acabo distribuindo o olhar. E aqui eu não tento andar muito, porque senão eu prejudico o trabalho dele, que é filmar. Eu não posso sair daqui. Eu tenho uma marca. Mas eu vou sair só um pouquinho. Eu venho para cá e ando. Agora, eu tenho que andar, olhar e falar ao mesmo tempo. Eu não posso falar. O mais importante na comunicação é preparação. A gente prepara, a gente treina, a gente tem desenvoltura. Não posso dar esse intervalo, porque senão parece Miss Brasil. E continua a falar que não é você vai para um canto, fala,
anda e vai para o outro canto, fala. Não, você fala ao mesmo tempo. Só o seu corpo vai para a direção. O seu olhar, o seu rosto se mantém para o público. Então, andar num ambiente é interessante, porque também é um movimento. Se eu falo sentado o tempo todo, vamos supor que eu fale mais de 1 hora, 2 horas sentada, não é interessante, porque eu não tenho movimento na expressão. Além disso, tem a expressão facial. A gente falou, a primeira linguagem do bebê. Na expressão facial, eu devo tomar um cuidado com harmonia. Notícia boa, eu tenho expressão facial boa. Notícia ruim, eu tenho expressão facial ruim. Como assim? Eu não posso chegar para você e falar, bom, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Muito boa. Eu falo, eu não quero. Como eu não posso falar, é seu aquele Vectra ali da frente? Furtaram. Não posso. Eu estou feliz, foi eu que furtei. Não posso. Então a ideia sempre é, isso eu leio, eu entendo. A mensagem eu tenho que harmonizar a minha expressão corporal. Então se eu tenho, por exemplo, no começo de uma apresentação, é onde a gente cria a empatia. Porque a hora que vocês entraram aqui hoje, vocês ficaram pensando se isso ia ser bom ou não para vocês. Então você senta já no meio, para não ter interação, para não me chamar. Aí você começa a olhar, aí você olha para mim, você pensa, será que vai valer a pena prestar atenção? E a expressão facial faz diferença nessa hora. Se eu venho carrancuda, com uma expressão facial negativa, é um prazer aqui hoje com vocês. Adoro falar em público. Ou alguém faz uma pergunta para mim, agora daqui a pouco a gente vai abrir, a pessoa fica com medo de fazer pergunta. Então, a expressão facial tem essa ligação de eu criar empatia com o outro e dele entender o que eu estou falando, se é algo bom ou ruim. Então, eu tenho que ter expressão, não posso ser apático. Outra questão do corpo. Os gestos. O que fazer com as mãos quando a gente fala em público? As pessoas, Fernanda, pode mão no bolso? Principalmente homens que têm uma calça, um bolso maior. Pode. Não é ruim, mas é informal. Eu vou ficar treinando gestual. Vocês podem treinar gestual? Ficar assim. Eu vou preparar minha palestra e fico. O mais importante. 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 Não. Não, vai ficar ilustrador, contador de história, você não pensa para fazer. Agora, eu tenho que pensar assim, eu faço naturalmente. Eu tenho que tomar cuidado se eu tenho um vício. Vamos supor que eu gosto desse. Eu tenho esse gestual que chama de pinça. Ele pinça o ar. Eu gosto desse, eu gosto de falar desse. Tenho essa mania. Eu falo assim. Aí estou falando um pouco de expressão verbal, de expressão vocal, de expressão corporal. Eu estou fazendo alguns segundos. Você já está prestando atenção. O que você vai começar a fazer se eu fizer isso durante horas? Vai contar. 1, 2, 3. Vai colocar a planilha no Excel. Hoje ela fez 15, ela fez 32. O vício, ele chama atenção. Ele chama mais atenção, um vício corporal, do que o que eu falo. Tanto é que professor não vira muito uma brincadeira se ele tem um vício, uma mania. O que a gente chama de cacuete na expressão, na oratória, não pode, não é interessante. Tem que tomar um cuidado se eu tenho um vício. Vamos supor que eu tenho esse. Não posso, eu tenho que variar. E outra questão é, quando eu gesticulo, eu não posso ter um objeto em minha mão. Esta mão aqui tem um objeto, certo? Meu microfone. Eu posso gesticular com isso? Se eu gesticulo, eu não falei se não tenho minha voz. Então, quando eu seguro o microfone, funciona como uma haste, eu não posso mexer essa mão. Se eu tenho uma caneta, você está fazendo anotações. Aí você ficou com uma caneta na mão. E aí você está lá fazendo sua sustentação. Fica uma arma aquilo. Porque a pessoa fica com medo daquela caneta. Chama muito, fica agressiva aquela caneta. Não posso. Então, caneta serve para escrever, não para gesticular. Eu solto. Mesmo quando eu vou fazer uma apresentação, PowerPoint. Muitas vezes eu tenho controle, certo? Aí, vamos supor, eu estou segurando com uma mão o microfone, com outra eu estaria segurando um controle. Eu vou gesticular? Não. Eu perco a gesticulação. Então, eu tenho que pensar se vale a pena eu ter um microfone. Eu posso colocar um headset, que eu vou ter uma mão livre. Então, a gente tem que pensar muito bem nas escolhas. Se eu perco, é obrigado a gesticular? Não, não é obrigado, mas eu vou perder uma forma de comunicação. Eu falei sobre expressão vocal, corporal, e eu falei, Fernanda, hoje eu não estou com o meu PowerPoint, certo? Eu falei, vou deixar para o final. Mas por que eu não estou com o PowerPoint? Porque hoje a apresentação é PowerPoint.
PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Vai fazer um trabalho na faculdade. Quem vai fazer o PowerPoint? Estou preparando minha apresentação, estou fazendo o PowerPoint. Ela não vai, a pessoa nunca, dificilmente ela vai primeiro montar um roteiro. O que ela vai montar? O PowerPoint. E eu me pergunto, eu gosto sempre de deixar claro, alguém aqui já saiu de alguma apresentação, de alguma palestra, onde as pessoas fizeram assim? Você viu aqueles slides? Fiquei arrepiada. Que lindo aquele slide 33. Aquela pastora tão bonito. Que cor que ela utilizou? Aquele abóbora, pêssego. Alguém faz isso? Alguém se emociona com o PowerPoint? Não. Se decepciona. Porque muitas vezes o que a pessoa coloca? Exagera na quantidade de slides. Vocês já viram a apresentação que a pessoa fica aqui do lado, assim? Quem faz a apresentação? O dedo. Que ela não fala, não se conecta a ninguém. E PowerPoint é interessante? Ele serve para destacar uma informação que você utiliza. Ele pode ajudar, pode ordenar uma ideia, pode ser interessante, mas ele não é obrigação. O problema que a gente tem ideia é que uma boa apresentação, um bom orador, ele tem PowerPoint. E não é isso. Não é. Ele é uma ferramenta que pode te ajudar na apresentação. Ele pode lembrar a sua ordem de apresentação, mas ele não é o seu roteiro. O problema é que às vezes eu coloco tudo que eu vou falar num PowerPoint e ele fica muito poluído. Um PowerPoint a gente pode usar para imagem, para um visual de um vídeo, com uma única frase, mas não com uma quantidade exagerada. Porque ele não vai criar conexão, não vai criar empatia com ninguém na apresentação. E vai pegar uma boa parte da minha preparação, que eu poderia ensaiar, que eu poderia treinar, porque eu vou criar um PowerPoint. Então, eu tenho que sempre pensar se vai ser importante. E se ele for, não exagerar na quantidade que eu utilizo. Às vezes, você tem uma apresentação de 20, eu já vi isso, uma apresentação de 20 minutos, que a pessoa tinha 60 slides. Como que ela vai apresentar? Como que ela vai apresentar cada slide, dividir com a plateia que ela está falando, conversar sobre aquele assunto? Não vai ter tempo. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, é interessante? Mas o que é mais importante numa preparação? Eu preparar o meu roteiro, estruturar a minha mensagem. Depois disso, eu ensaio isso. Eu treino, porque eu vou ganhar fluência, eu vou desenvolver uma expressão. E aí eu desenvolvo uma expressão vocal, a corporal, e no dia eu vou conseguir conversar com as pessoas. Por quê? No fundo, isso aqui é uma conversa. Vocês estão conversando comigo agora. Se eu estou falando, só que vocês estão respondendo para mim? Estão. Completamente. Não com a expressão verbal, com a expressão corporal. Olha que vocês fazem assim. Está concordando? Olha. Expressão. Se você está assim, ó. É a comunicação. Quando a pessoa olha, se você está aquele... É a comunicação. Você está olhando já para a porta. É a comunicação. Você olha para o seu colega. Totalmente comunicação. E a gente tem que prestar atenção nesse diálogo, porque, no fundo, se eu vier aqui na frente e soltar um monte de palavras, um discurso que eu despejo para vocês, a gente deixa de conversar. E, no fundo, qualquer palestra, qualquer reunião, sempre é uma conversa. É uma troca. É um jogo. Por isso que eu tenho que olhar para vocês, dar pausa. É uma conversa. Se eu lembrar que é uma conversa, como eu conversasse com vocês no corredor, eu venho aqui na frente, eu tenho uma chance maior de ter uma voz mais interessante, de trocar com vocês.